Hoje nós vamos falar sobre entender um pouquinho a Bíblia e a leitura na ordem cronológica. Nos tempos antigos, a tradição era mantida contando a história de geração em geração, que é a tradição oral, que ela era passada nas casas de pais para filhos. Com o surgimento da escrita, o ser humano passou a registrar sua história por meio de documentos e dos primeiros livros. Assim, o que hoje conhecemos como a Bíblia, que é uma coleção de 66 livros, foi sendo escrita conforme o povo vivenciava aquela história e ia registrando. Já o Novo Testamento é resultado do registro da vida de Jesus através dos evangelhos, de Atos e de muitas cartas enviadas às igrejas e a pessoas específicas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, já o Novo Testamento escrito em grego. O hebraico, diferente das demais línguas, se escreve da direita para a esquerda e tem 22 letras. Já o grego é o conjunto de 24 letras. No início, a escrita era feita nas pedras, como aconteceu com os 10 mandamentos registrados por Moisés. Com o passar do tempo, os textos foram escritos em rolos, muitas vezes feito em papiro, um tipo de papel extraído de plantas altas que cresciam nos pântanos do Vale do Nilo, no Egito. Seus caules longos e grossos eram fibrosos por dentro e podiam ser cortados de comprido em tiras bem finas. Essas tiras eram alinhadas para formar a folha. Elas eram prensadas como uma pedra para formar um papel resistente. Então, se formavam os rolos, que também podiam ser produzidos a partir do couro. A tinta era feita de uma mistura de ingredientes que incluía a fuligem. Para serem guardados em plena segurança, esses rolos eram colocados em jarros de cerâmica. Assim, a Bíblia foi escrita entre 1500 ou 1400 a.C. Isso significa que o primeiro livro da Bíblia foi escrito há mais de 3.500 anos e o último livro há 2.000 anos. Ao todo, a Bíblia tem 40 autores, pessoas que foram inspiradas por Deus. A comunicação, especificamente a mídia impressa, ganha um vínculo muito grande com o Evangelho a partir do momento que a Bíblia passa a ser o primeiro projeto impresso no mundo. É a transição da Idade Média para o mundo moderno. E foi no século XV, quando o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa com tipos móveis. A sua invenção foi baseada em uma grande prensa de uvas, um mecanismo que ele estava muito familiarizado, porque na sua cidade natal era uma cidade de região vinícola. Foi assim que ele modificou o projeto já conhecido e criou moldes de aço feitos para cada letra. Elas poderiam ser repetidas conforme eram alinhadas em uma bandeja, formando as palavras e as frases. Este molde era imerso em tinta que, ao ser pressionado ao papel, formava uma imagem ou palavra. O trabalho para obter a primeira Bíblia impressa, que ficou conhecida como a Bíblia de 42 linhas, durou 5 anos, tendo início em 23 de fevereiro de 1455. Ao terminar, resultou em 300 exemplares, mas nem todos eram iguais. Alguns tinham as letras iniciais de cada capítulo caprichosamente pintados à mão. Esta obra ficou conhecida como Bíblia em latim. Ela era formada por 641 páginas que foram forjadas em letras de chumbo e arranjadas manualmente para formar painéis com palavras compondo linhas, além de seguir um estilo de letra gótica. Após a página ser impressa, ela era deixada em descanso para secar e depois tinha o verso impresso. Gutenberg era filho de um alto funcionário da Casa da Moeda da região da Mogúncia, na Alemanha. Ele teve a ideia de criar a prensa ao ver também essas moedas recebendo a gravação de imagens e números, que é o processo da cunhagem, devido ao seu grande interesse pelos livros
que naquela época eram escritos à mão por monges, alunos e escribas. Esta invenção é de extrema importância, pois revolucionou a história. Foi o despertar também da ciência e do jornalismo profissional. Atualmente, existem cerca de 60 Bíblias de Gutenberg espalhadas pelo mundo e 12 delas estão impressas em pergaminho e 48 em papel. Em bibliotecas da Universidade da Alemanha é possível encontrar alguns exemplares. A Bíblia é então um conjunto de escritos chamados de forma especial de Escrituras Sagradas. O nome Bíblia vem de uma palavra grega que significa livros, mas a Bíblia não era assim como temos hoje em mãos, e ela não está disposta integralmente em uma ordem conforme os fatos aconteceram. O que dispomos hoje em mãos é uma Bíblia com livros agrupados por gêneros literários, livros históricos, poemas, profecias, cartas, mas não por ordem histórica, e composta por 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar do Antigo Testamento. Os textos foram escritos em sua ordem, a maioria em hebraico e parte em aramaico, e, como eu já disse, o Novo Testamento em grego. O Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, ou também conhecida como a Bíblia hebraica, a palavra testamento significa acordo ou promessa, e é assim chamada porque relata a aliança de Deus com o povo judeu, em especial 3 alianças com Noé, Abraão e Moisés. Só que os fatos bíblicos não aconteceram nem foram escritos na ordem com que a Bíblia foi organizada. Por isso, existe a tentativa de narrar os fatos conforme o desenvolvimento da história desses fatos bíblicos. É o que estamos fazendo agora. Alguns textos serão colocados conforme o tema. Então, vamos decifrar a Bíblia nessa perspectiva? É esse o meu convite para você nesse tempo. Seja bem-vindo ao Decifrando a Bíblia.